Estamos de volta aí com a nossa aulinha de grampos. Eu gosto muito da aulinha de grampos porque, apesar da gente ter uma lista infinita de grampos, né, a gente pode agrupar os grampos em dois grandes grupos. Ou eles são os grampos circunferenciais ou são os grampos de ação de ponta. Não importa os nomes que eles assumem a partir daí. O que aconteceu para ganharem tantos nomes é que, à medida que as pessoas vão entendendo melhor da retenção da PPR, eles vão começando a criar uma forma específica para explorar as regiões retentivas do dente. A gente sabe que para um grampo a gente tem um braço de oposição e um braço de retenção, ou seja, sempre que eu tenho aquele meu equador protético, lembra que o equador protético é a harmonização dos equadores dentários que estabelecem um plano de inserção da peça? Então, eu aqui tenho o meu equador protético e tenho a ponta ativa do meu grampo dentro da zona retentiva do dente, ou seja, abaixo desse equador protético. E do lado oposto, eu vou ter o meu braço de oposição, né, o meu grampo de oposição, acima do meu equador protético. Ele vai tangenciar o meu equador protético. Isso é o que garante que a minha peça, a minha PPR, não vai ficar descolando quando eu comer um caramelo. Ok? Outro elemento do grampo é o apoio oclusal. A gente também já viu que os apoios oclusais são retentores, fazem parte da lista de retentores indiretos. Eles ajudam na estabilidade da peça. Em particular, o apoio oclusal impede, quando você mastiga alguma coisa muito fibrosa, muito dura, que a peça ultrapasse em direção à mucosa e comprima a mucosa e vá descendo para a região cervical o braço do dente. Então, ele dá uma estabilidade no eixo vertical da nossa peça, ok? O grampo ele foi idealizado para que a peça ficasse o mais fixa possível no lugar, que ela só saísse da boca quando a gente quisesse que ela saísse, e não durante a nossa mastigação, ok? Outra observação importante que a gente tem a respeito dos grampos é que nessas duas modalidades de grampo, os de ação de ponta e os circunferenciais, têm indicações precisas. Então, os de ação de ponta são indicados nas áreas estéticas. Sempre que você quer esconder ou que fique aparecendo o mínimo possível o grampo, você vai utilizar o ação de ponta, porque eles ocupam uma região mais cervical. E quando você tem o fator estético não é exatamente importante, você pode usar o circunferencial, porque ele vai ocupar uma parte mais para a parte incisal dos dentes, né? Para a parte oclusal dos dentes vai ter um trecho do grampo aparente. Então, sempre que a gente vai planejar uma prótese, você vai olhar o sorriso da pessoa e vai identificar qual é o dente que aparece mais e tentar usar os grampos de ação de ponta. Tanto o grampo circunferencial quanto o grampo de ação de ponta podem ser utilizados em quaisquer dentes. No entanto, o que define melhor a utilização deles é, no caso, a estética. Ok? Então, como é que fica essa regra estética? De premolar para frente, usamos ação de ponta. De premolar para trás, usamos circunferenciais. Ok? O que você vai fazer? Você vai entender isso que está aí e mais para frente você vai memorizar essa palavrinha que está aqui, o tulique, né? Que são os grampos de ação de ponta, em T, em 1, em L, em I e em C. Isso aí já está sabido. Os circunferenciais, existe também uma listinha, mas não tem uma palavrinha para a gente memorizar. Sinto muito se o teu professor te exigir o nome desses grampos, você vai ter que cair para dentro e usar a sua criatividade para poder fazer essa memorização.
ok? Então, resumindo a aula de hoje, os grampos são, o objetivo do grampo é reter a prótese no lugar. Segundo, sempre que eu tenho uma área estética, eu uso ação de ponta. Terceiro, sempre que eu não tenho uma área estética, eu uso um circunferencial. Os apoios oclusais fazem parte da estabilização vertical da prótese, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.